Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, quarta-feira, 8 de setembro de 2021, nós estamos começando novamente aqui a nossa ministração de revelação, dia especial, setembro, dia 8, que nós, como nós falamos, hoje que eu estou atinando, que na realidade dia 8 foi 8 de abril, e eu falo com o irmão que eu gravei lá, sem saber que era 8 de abril. 8 de abril, nascimento, e 8 de setembro, 6 meses, né? Eu nem sabia que era 8 de abril, agora que eu fui atinar para que é 8 de abril. Ou seja, está sendo conduzido pelo Espírito. Todo tempo. Entendeu? Ali o Pai me falou, trouxe-me um desejo no coração para eu trazer aquela mensagem. Eu trouxe a mensagem baseada em setembro, mas não fiz o link que o irmão Natanel normalmente faz ali com o número, porque o número não é meu forte. E eu não associei, agora que eu fui associar. Você vê como é que o Pai ele faz, né? E eu queria inicialmente trazer, a gente vai desmistificar, né, alguma coisa que muitas vezes já foi ensinada errado, né? Então eu quero saber do irmão, a irmã Ângela. Irmã Ângela, quando você pensa em arrebatamento, o que você pensa assim? O arrebatamento vai ser rápido? Vai ser como no abrir e fechar dos olhos? Como é que é isso? Hoje eu tenho assim um entendimento dentro do que temos passado, né? Que vai ser algo visível. Isso. E vai ser algo que vai ser um processo lento, porque como vai acontecer com as duas testemunhas, eu comparo com as duas testemunhas. Isso. Toda a terra virá. Isso mesmo. Então nossa ascensão não vai ser. Nosso arrebatamento é uma ascensão lenta. E como é que você fala daquela questão de um abrir e fechar dos olhos que está nas escrituras? Com o que a gente vai? O que fala assim? Shaul Paulo fala assim, vai ser no abrir e fechar dos olhos. Por que você acha que Shaul Paulo falou isso? Bom, agora você realmente... Eu lembrava dessa passagem, né? Então, tem essa passagem de abrir. Eu vou aproveitar que o irmão Anderson, o que você acha, irmão, dessa passagem de como abrir e fechar dos olhos? Porque já entra para os desvios, né, irmão? Que eles estão dormindo, eles já vão... irmão, tá com uma espada afiada. Vamos abrir então, irmãos? Vamos abrir essa palavra em 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Vamos abrir? Lá achando que falava primeiro fechar e abrir dos olhos, e depois que eu vi que está falando primeiro abrir, eu falei, então vamos ver se tem outra resposta. Olha só, 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Ó, 1 Coríntios 15, 51. Todos acharam? Então vamos ver o que o Shaul Paulo ele fala sobre isso. Vamos ver. Olha só. Diz assim: eis que vos dou a conhecer um segredo. Um segredo. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar dos olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Aqui está falando de ser arrebatado? Não, aqui está falando de ser transformado. Entendeu? Está sendo transformado. Não abrir e fechar dos olhos o corpo.
que era um corpo de carne, agora se transformou num corpo incorruptível, né? Mas está falando que já subiu? Não. Já voou? Já foi rápido? Não. Simplesmente ele transformou. Ou seja, aqueles que estão mortos vão reviver, né? Vão ser ressuscitados, a palavra certa, num abrir e fechar dos olhos, e aqueles que estão vivos vão ser transformados. Mas está falando aqui de ser arrebatado rápido? Não. Aqui está falando simplesmente de uma transformação do corpo. Transformação do corpo. Então você viu que daqui foi interpretado o arrebatamento. Ou seja, está aqui, desapareceu, já está lá em cima. E na realidade, quando você lê aqui a palavra, não está falando isso. Não está falando, ele está falando de transformação do corpo. Ele está falando de transformação no corpo. Do corpo. Entendeu? E aquilo que é se tornar cintilante, né? Se tornar ali aquele corpo glorificado, né? Então, quando você vê aqui, essa passagem se interpretou um arrebatamento, como um abrir e fechar dos olhos. Aquele que estava aqui já não está mais, está lá em cima. Mas não está lendo aqui, nós não lemos isso. Aqui está falando, vamos ler de novo? Vamos lá. Diz assim, ó. 51, diz assim: eis que vos dou a conhecer um segredo. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, é trombeta final. O que ele está querendo dizer aqui, irmão Anderson? Trombeta de Mical. Trombeta de Mical. Trombeta de Mical é o quê? O invocar. Vai ser no invocar. Por quê? Porque nós temos isso hoje, o entendimento, lá em Zacarias 13. Vamos lá? Vamos lá em Zacarias 13. Zacarias 13, 9. Vamos lá. Olha só. Zacarias 13, 9. Diz assim: farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele, aqui está falando quem? Mical. Ele, porque aqui quando você pega o início, ele fala no versículo 7. Olha aqui, o versículo 7 diz assim: espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. O que ele está falando aqui dessa espada, irmão Elcio? O que está falando aqui dessa espada? Que está falando aqui, Zacarias 13, 7. Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Assim diz Ial dos Exércitos. O que está falando aqui, irmão? Seria uma atitude contrária? Não. Separação. Espada, separa os dois, porque os dois só andam juntos. Separa um do outro. Separa um do outro por causa de desobediência? Não. Separa um do outro por quê? Porque um foi enviado para a terra e o outro está no céu. Está entendendo? A separação deles, porque eles sempre estão juntos. Eles estão sempre juntos. E aqui está falando assim, olha, vontade de Ial foi lançar a espada separando um do outro. Entendeu? Então, ele separou Ialcha, que está no céu, e o Ialcha está onde? Nesse momento, irmão Elcio? Pelo que eu entendo, hoje ele está nos lugares celestiais, né? Aonde lá? Eu entendo que esteja junto com Ial, no lugar inacessível. Exatamente, ele está sentado à destra, à direita de Ial, no lugar inacessível, né? No lugar inacessível, ninguém sobe lá, nem
principado, nada. Ninguém chega lá, tá? No lugar inacessível mesmo. Ele está sentado lá. E o que acontece? Aonde aquele companheiro dele que está sempre com ele está? Na terra. Essa é a separação que foi feita. Tá vendo? Então, vamos lá. Agora chega no versículo 9. Aqui Zacarias está falando o seguinte, ele está falando do exército que anda sempre com Mical. Esse exército já dissipou. Por que ele dissipou? Porque ele perdeu parte dos integrantes desse exército. Esse é o exército antigo. Ele perdeu parte dos integrantes desse exército de 144 mil quando uma parte seguiu Lúcifer no céu. Perdeu-se um terço. Por isso que aqui está falando, olha só. Ele fala assim, ó. Versículo 8. E acontecerá toda a terra, que 2 terços serão exterminados, perecerão, e o outro terço será deixado nele. O outro terço será deixado, quer dizer, é o remanescente, 1 terço que retorna, porque os outros 2 terços são eliminados. 2 terços de 144 mil são 96 mil. 96 mil são destruídos, por isso que aqui está falando assim, ó. Versículo 8. Acontecerá em toda a terra que 2 terços serão exterminados. Exterminados. Lembra do exterminador do futuro? Exterminou. Já era. Um terço que cai lá e um terço que cai aqui. Né? Exatamente. 1 terço caiu lá em cima seguindo Lúcifer. E 1 terço vai cair na terra seguindo Emanuel. Fica só 1 terço originais. E esses 96 que caem são substituídos pelos de Esmirna. Ok? São aqueles que são enxertados, né? São as oliveiras que foram enxertadas na oliveira mansa. É a oliveira brava que foi enxertada na oliveira mansa. E entra também na condição de que? Filhos adotivos com direito à herança. Ok? Então esses aí são os melhores filhos de Adão. E são fiéis. Tanto que eles são provados da forma mais difícil, que é diante da morte, e eles não amaram a própria vida, preferiram seguir o Mashiach, preferiram abrir mão de tudo para ser fiéis. Então eles são sobreexaltados também. Eles recebem de cara dupla honra. De cara. Entendeu? Então, vamos lá. Aí, quando chega aqui no versículo 9, diz assim, ó, farei esse terço fiel. Farei desse terço entrar no fogo, purificá-los-ei como se purifica a prata, prová-los-ei como se prova o ouro. Aqui não está falando de provar na tribulação, tá, irmãos? Isso a gente inicialmente até achava que poderia ser, mas isso não. Aqui ele está falando da provação do quê? É a santificação, a preparação para voltar a servir no templo, tá? Por quê? Porque o sacerdote ele se purifica antes de entrar no templo. Então ele lava ele toma banho, ele troca as vestes, ele unge com óleo, entendeu? Ele veste as roupas sagradas, ele aspergido nele ali mirra, aloé, entendeu? Todas essas coisas para ele ficar agradável para entrar diante de Yahweh. Entendeu? Com vestes, todo lavadinho, todo purificado. Então é isso aqui que ele está dizendo. Está dizendo o seguinte, eles foram para a terra e se contaminaram, mas no final dos tempos eu vou estar purificando eles como se purifica a prata e o ouro, né? Por quê? Aí não pode ter mentira na boca deles, já não pode ter palavra torpe, palavra de prostituição, pensamento um pensamento pervertido, atitudes pervertidas, não pode ter fofoca, não pode ser mexeriqueiro, não pode ser aparecido, tá entendendo? Não pode ser invejoso, não pode ser maldizente, todas essas coisas, é a purificação, tá entendendo? Não pode ser brigador, tá entendendo? Então, por isso que você vê ali as qualificações do ancião e servos.
em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 15, né? Então ali você vê qualificações. Aí ele fala assim, ó, ele invocará o meu nome. Aqui está falando aquele meu companheiro. Aquele meu companheiro, né? Versículo 9. Ele invocará o meu nome, e eu lhe responderei, direi, é meu povo. E ele dirá, Iau é meu Iau. E ele dirá. Por quê? Porque ele que toca trombeta. Quando ele toca trombeta, não é a trombeta que você está acostumado a ver aí. Não, é o invocar. Porque você viu a voz como de trombeta, voz a proclamar, para convocar, para exaltar, entendeu? Então não é a trombeta, é voz como de trombeta, porque a trombeta era usada antigamente para anunciar, chamar a atenção do povo, para convocar, entendeu? Então não é usado nos dias de hoje, mas o que é? O chamar para perto. Então quando invocar, quando vai chegar o dia que a igreja está reunida, Mical, junto com a igreja, invoca, esse som do invocar chega diante de Iau. E aí Iau responde dizendo assim, olha, porque está chamando Iau para perto. Ele invocará o meu nome, tá vendo? E eu lhe responderei, direi, é meu povo. E ele dirá, Iau é o meu Iau. E é nessa hora que acontece o arrebatamento. Esse arrebatamento não é o arrebatamento como você está falando. A gente fala arrebatamento, mas na realidade acontece a transformação de corpos. Os corpos são transformados e ficam reluzentes e começa a subir. Subir devagar para você chegar assim e falar assim, o povo da terra está vendo lá, olha, eles estão subindo. Brilhando. Vão se unindo assim, ó, para formar, vindo de outros lugares e unindo no local só. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, esse é a forma com que aconteceu a ascensão de Iauxa. É assim também das duas testemunhas, é assim também de Filadélfia. Não ia ser diferente, tá? Então, que nós já vimos que esses são separados, são especiais, né? E o Pai, ele usa a palavra que a gente vai ver hoje. Nós vamos ver aqui como que vai ser isso, tá? Em Isaías 52. Vamos abrir Isaías 52. Isaías 52. Ó. É Isaías 52. Libertação de Al-Shalom, tá? Olha só, Isaías 52, eu vou ler para os irmãos. Fala assim: desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião. Põe os teus vestidos de gala. E Al-Shalom, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar em ti o incircunciso e o impuro. Sacode de ti o pó. Levanta-te, e Al-Shalom cativa. Desatadas estão as cadeias do teu pescoço, filha de Sião cativa. Com efeito, assim diz Iau, sem paga fostes vendidos, sem dinheiro haveis de ser resgatados. Ó, sem paga fostes vendidos, sem dinheiro haveis de ser resgatados. Pois assim diz Iau, o teu Iau. Em tempos antigos foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali. Mais tarde a Assíria o oprimiu. Mas agora, que tenho a fazer aqui? Diz Iau.
porque meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória. E continuamente, durante todo o tempo, meu nome é desonrado. Por isso, meu povo conhecerá meu nome. Por isso, ele saberá naquele dia que eu sou o que diz: eis-me aqui. Espera aí. Você percebe que primeira coisa, para ter o arrebatamento, precisa conhecer o nome para ser invocado. Viu? Que nós lemos Zacarias 13. Ele vai invocar meu nome. Já temos isso. Continuando. Anúncio da salvação. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Iau reina. A mensagem. Essa é a mensagem. É a mensagem do anjo mensageiro, falando assim: Iau filho reina, está sentado à destra da majestade. Ele foi colocado ali porque ele é digno. Essa é a mensagem. Olha só, ele continua. Eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz. Juntas lançam grito de alegria, porque com os seus próprios olhos vem Iau, que volta a Sião. Regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, ruínas de Al-Shalã, ruínas de Al-Shalã, porque Iau consolou o seu povo, porque Iau consolou o seu povo, ele redimiu Al-Shalã, Iau descobriu o braço santo. Olha aqui, ele descobriu o braço santo. A gente já sabe quem que é o braço santo, irmão Felipe. Errei. Irmão Felipe, esse aqui, a carinha deu oinha meio mole. Irmão Felipe, vamos ler esse pedacinho aqui junto, ó. Versículo 10. Iau descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações. O que é? Iau descobriu o braço santo. Está falando como o quê? Enigma. O que está falando? Iau descobriu o braço santo. O que está querendo dizer? Hã? De Mical? Isso. Ele está falando o que de Mical? Falando o quê? Não, ele está revelando Mical. Descobriu. Por isso que ele descobriu. O braço estava coberto. O braço está mostrando Mical. Aquele que sempre esteve escondido, por isso está falando assim, o braço foi descoberto. Porque o braço sempre foi coberto. Porque sempre foi escondido. Agora, ele nesse tempo, ele está o quê? Revelando o braço. Revelando o braço. Está entendendo? Vamos lá. Olha só. Iau descobriu, quer dizer, descobriu, colocou o braço à vista. Iau descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau. É aquilo, a ascensão, ó. Ascensão, Sara, a ascensão. Todas as nações estão vendo o arrebatamento. Todas as nações agora estão vendo. Não vai ser nada escondido. Não vai ser um arrebatamento secreto, não. Vai ser, todas as nações vão ver. Olha só, ele fala assim, versículo 10. Iau descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau. Ide-vos, saí daqui. Ide-vos, saí daqui. Não toqueis nada que seja impuro, porque vocês estão consagrados. Não toque nada impuro, porque vocês estão consagrados para servir no templo. Ide-vos, saí daqui. Não toqueis nada que seja impuro. Sai do meio dela. Sai do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios de Iau. Está levando os utensílios para o templo. Porque os utensílios do templo foram espalhados. Nós ajuntamos os utensílios, agora estamos levando para o templo novamente. Está entendendo? Estão falando assim, purificai-vos, santificai-vos, mantém puros, porque vocês estão levando o utensílio para o templo. Aí ele diz assim, versículo 12.
Mas não saireis apressadamente. Não saireis apressadamente. Não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente. O Iau de Israel será a vossa retaguarda. Isso aqui faz um link. Isso faz um link com o quê? Isso faz um link com uma passagem maravilhosa lá de Êxodo, né? Nós vamos abrir em Êxodo. 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 Vamos, peraí. Deixa eu lembrar aqui. Êxodo 14, 19, isso. Êxodo 14, 19. Vamos abrir lá. Deixa esse aqui marcado, tá, irmãos? Deixa aqui, por quê? Porque o versículo 12 vai fazer o link, ó. Mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente, o Iau de Israel será a vossa retaguarda. Essa passagem aqui, isso aqui, ó, é profético. Por quê? Porque essa época de Isaías, o povo já tinha saído do Egito há muito, muito tempo. Isso aqui é uma profecia para o final dos tempos. Final dos tempos. Por isso que ele fala aqui do mensageiro que foi enviado, né? Por isso que ele fala que revelou o braço que estava sempre de manga comprida. Revelou, descobriu o braço de manga comprida, pôs aqui, né? Arregaçou a manga, né? Lembrando que a gente já viu em Provérbios, capítulo 8, quando nós vimos Mical ali, que é chamado de sabedoria de Iau, ele era o mestre de obra e andava sempre com o pai dele. Enquanto o pai dele criava as coisas, ele ficava junto com o pai. E era a sua alegria. Lembra disso? Isso está em Provérbios. Isso foi um entendimento hoje, porque nós vimos Colossenses 1,15, que mostra que Iau, que é Yaucha ali, que criava as coisas, né? Ele que criou as coisas. E ali fala, eu estava com ele, e era a sua alegria. E eu estava com ele como mestre de obras. Mestre de obra precisa de um braço, não é? O mestre de obra precisa do braço, porque basicamente é o braço que trabalha, vamos falar assim. Eu era o mestre de obras. Então, quando você vê na antiga aliança, quando você vê ali junto com a igreja, fazendo ali o selamento de Esmirna, você vê esse anjo com os seus trabalhadores. Por quê? Porque você tem um mestre de obra, você tem o pintor, você tem o carpinteiro, você tem o soldador. Todos andavam juntos ali com ele para fazer a vontade do papai. Entendeu? Vocês entenderam isso? Sim. Então, ele era mestre de obra junto com a sua equipe. Entenderam? A equipe que trabalhava com ele para fazer na vontade do papai. No final dos tempos, a mesma coisa acontece. Ele desce junto e juntando aquelas pedrinhas preciosas que foram espalhadas, né? Então, vamos lá. Então, agora se abriu em Êxodo 14, 19. Você não vai fechar a palavra não, né? Só em 52 não. Então Êxodo, quanto, irmão? 14, 19. 14, 19. Ó, vamos pegar aqui Êxodo. Vamos começar do 13, tá, irmãos? Êxodo 13. 14 e 13. Não, vamos começar do capítulo 13. Capítulo 13. Capítulo 13. Porque é muito bonito. Êxodo 13. Presta atenção. Começa assim, ó, os primogênitos. Começou bem, né? Ó, versículo 1. Iau falou a Macha, dizendo, consagra-me todo primogênito. Já começa aqui. Consagra-me todo primogênito. Faz um link com o quê? Com Apocalipse 7. Apocalipse 7 são os primogênitos de todas as tribos, tá? Vamos lá. Diz assim, consagra-me todo primogênito, todo que abre o útero materno. Filho varão, né? O filho varão. Então, olha aqui. Todo que abre o útero materno entre os israelitas.
homem ou animal será meu. Será meu. Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte, o que é mão forte? E alcha. Mão forte vos tirou de lá. E por isso não comereis pão fermentado. Viu? Porque ali já toda dica mostrando o corpo de alcha, que é sem fermento. Tá entendendo? Viu como é que a escritura conversa? Aí ele continua: hoje é o mês de Abibe e estáis saindo. Quando Iau te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jabuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse rito. Neste mês comerás pães ázimos durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa para Iau. Ok? Aí ele fala: durante 7 dias comerão pão ázimos, não haverá em tua casa nada de fermentado, nem em todo o teu território. Naquele dia assim falarás a teu filho: eis o que Iau fez por mim quando saí do Egito. E será como um sinal na tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Iau esteja na tua boca. Pois Iau te tirou da terra do Egito com mão forte. Com mão forte. Observarás esta lei no tempo determinado, de ano em ano. Os primogênitos. Quando Iau te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a tiver dado a ti, apartarás para Iau todo ser que sair por primeiro do útero materno. Por isso que é o link com Apocalipse 12, o nascimento do filho varão. Tá? Ali está mostrando um link com essa passagem. E ele fala: e todo primogênito dos animais que tiveres. Por quê? Porque também os animaizinhos, eles vão ser arrebatados. Não é todos, é os animaizinhos de quem? Dos primogênitos. Dos primogênitos. Os animaizinhos dele também vai. Por isso que é a representação da Arca de Noé. Por isso que será como os dias de Noé. Por isso que será como os dias de Noé. Então, continuando, olha. Ele fala assim: e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão para Iau. Todo primogênito da jumenta, porém tu as resgatarás como um cordeiro. Se não o resgatares, tu lhe quebrarás a nuca. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás. Porque para resgatar você tinha um preço para ser pago, tá, irmãos? Aí ele fala: e amanhã o teu filho te perguntar: que significa isso? Responder-se-lhe-ás: Iau tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Viu, papai Alves? Pois, tendo-se obstinado Faraó e não querendo deixar-nos partir, Iau matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que sacrifico a Iau todo macho que sai por primeiro do útero materno, e o resgato todo primogênito dos seus filhos. Isto será, pois, como um sinal na tua mão e como um frontal entre os teus olhos, porque Iau nos tirou da terra do Egito com mão forte. Faz um link com Apocalipse 7. Aquele anjo com os seus marcando a testa daqueles que vão ser tirados da terra, aqueles que vão ser poupados, aqueles que vão ser salvos. Faz um link aqui, porque aqui está falando dos primogênitos, não é? E vai fazer uma marca na testa e na mão. Faz um link lá com a marca na testa. Aí, olha só, aí ele fala assim, versículo 17. Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, Iau não o fez ir pelo caminho do país dos filisteus.
apesar de ser mais perto, porque Iau disse que, diante dos combates, o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Iau então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, do mar de juncos, e os israelitas saíram bem armados do Egito. Viu? Os israelitas saíram o quê? Bem armados. Por quê? Porque estava indo para a guerra. É a representação de nós que estamos saindo capacitados para guerrear. Ok? Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os israelitas jurar solenemente, dizendo: Iau haverá de nos visitar. Ó. E então levai daqui convosco os meus ossos. E tendo saído de Sucote, acamparam em Etã, à beira do deserto. Iau ia adiante deles, de dia numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem, desculpa, para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que pudesse caminhar de dia e de noite. Agora eu vou perguntar para o irmão Elbert. Vamos ler aqui o versículo 21, irmão Elbert. Versículo 21. Iau ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, de dia, numa coluna de nuvem. Quem que era esse que estava aqui? Se alguém soprar, vai apanhar, vai levar uma... Iaush, exatamente. Já está dando a dica ali, numa coluna de nuvem. Faz um link com Apocalipse 14, lembra? Eu vi aquele filho do homem assentado numa nuvem, tinha na cabeça uma coroa e na mão uma foice afiada. Lembra disso? Estava na nuvem. Aqui era Iauxa. E ele faz um link com o quê? Faz um link com o sol. Iau fez o sol para reinar sobre o dia. Lembra disso? Então, aqui ele fala, olha só. Ele fala assim, vamos ler de novo. Qual que eu estou lendo? 21. Vamos lá. 21 diz assim, ó. Iau ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que pudesse caminhar de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora, irmão... Tiago? Lindomar. Agora fácil. Mical. Exatamente. A coluna de fogo é Mical. E a coluna de nuvem é sempre juntos. Sempre juntos. Que é o seu companheiro. Lembra disso? E foi feito ali os dois astros, o maior e o menor. Lembra disso em Gênesis capítulo 1? Exato. Lembra o sacerdote que levantado por andar com ungido. Andar com ungido, exatamente. O sacerdote que vai andar sempre com o meu ungido. Lembra disso? Então, aí, agora, quando você lê as escrituras, você tendo já o embasamento que vocês receberam, é fácil entender. Entendeu? É fácil entender. É fácil porque vocês fazem os links. Então, ele fala assim, aqui, olha só, eles começam, né? E aí começam os egípcios, né? A persegui-los. Os egípcios iam persegui-los, né? Aí, Êxodo 14, 15, eu já ia falar Apocalipse, né? Êxodo 14, 15, vai lá. Êxodo 14, 15. Diz assim, Iau disse a Macha, por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado à custa do faraó,
de todo o seu exército e de seus carros e de seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Iau, quando for glorificado à custa do faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Versículo 19. Então o anjo de Iau, que ia adiante do exército de Israel, olha aí, já dando a dica. Ele ia adiante do exército de Israel. Olha só. Então o anjo de Iau, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Por quê? Porque ele viu que o exército dos egípcios estava vindo atrás do povo. Então ele saiu da frente, ele foi para trás. Ele foi para a retaguarda. Por quê? Porque faz um link com Isaías. Calma. Vamos só ver mais um detalhe aqui. Então o anjo de Iau, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. E Iauxa também. Viu? Viu os dois juntos? Iauxa e Mical, para defender os israelitas. Viu aqui? Coisa linda. Muito bonito, muito maravilhoso. Essa passagem, agora você vai abrir lá. Você vai abrir, cadê a Sara? Tá perdendo isso. Aí a gente abre agora Isaías. Vamos lá abrir de novo Isaías. Isaías 52, 12. Olha aqui. Isaías 52, 12. Isso aqui é profeta Isaías, profeta messiânico, o profeta que fala do final dos tempos. Aqui ele fala assim, Isaías 52, 12. Mas não saireis, olha só, não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente, o Iau de Israel será a vossa retaguarda. Viu ali? Ele está guardando na frente e atrás. Viu? Como saída do Egito. Aqui o profeta Isaías é muito tempo depois da saída do Egito. Então aqui ele está fazendo um link com a saída do Egito com algo que iria acontecer no futuro, que é a saída de quê? Dos israelitas desta terra, referindo-se a quem? Os israelitas, filhos de Iauxa, no final dos tempos. É maravilhoso, né, Marco? Você vê que... Olha só, e não sei se você prestou atenção, tinha um anjo, Mical, lá, junto com Iauxa. E o anjo de Iau saiu da frente e foi guardar a retaguarda. E aí faz um link com Isaías. Olha só, Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Iau reina. Eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, aqueles que estão com ele. Porque por isso que fala sentinelas, eles estão juntos com o mensageiro. Aí ele fala assim, ó, regozijai-vos juntas, lançai gritos de alegria, ruínas de Al-Shalã. Aqui faz um link com as ruínas. Por quê? Porque aquele que foram lançados por terra, em Daniel 8. Daniel 8, foram lançados por terra, deixou Al-Shalã desolada, desabitada, né? Tem o Salmo 127 também, né, irmão? Se Iau não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Se Iau não guardar, exatamente isso. Tem que ser Iau guardando, né? Você viu que os israelitas, eles tinham ainda, lá no Egito, ainda Iauxa junto. Tinha Mical e junto com Iauxa. Por isso que estava
a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Aí, presta atenção. Coluna de fogo. Coluna de fogo. Agora você sabe quem que é a coluna de fogo. Quem? Mical, porque a coluna de nuvem é Yaush. Ok? Yaush é referido como mão. Tirou do Egito a mão forte. A mão forte. Por quê? Porque Yaush desceu com Mical. Entendeu? A mão principal ali foi a principal, foi a mão. Agora chegou no final dos tempos, aqui não está Yaush, porque Yaush está sentado, esperando os inimigos serem colocados debaixo dos seus pés, porque isso pai Ial falou com ele: assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, para que você reine, você reine. Vocês estão entendendo? Sim. Aí vem o mensageiro, só que o mensageiro vem sozinho. Aí faz um link com o quê? Presta atenção, irmãos, por favor. Faz um link com aquela passagem de Gênesis 24, quando o juramento e o servo Eliezer fala assim: deixa eu levar o rapaz, deixa eu levar o filho, deixa eu levar o filho comigo. Para voltar para a terra. Viu? Aí Abraão fala assim: não, ele não sai daqui, você vai sozinho. Deixa eu levar. Por quê? Porque na libertação lá do Egito, você viu que os dois foram juntos. Só que no final dos tempos, ele pede para ele ir com ele. Porque ele está inseguro. Porque ele está inseguro. E aí ele fala assim: não, você vai sozinho. O rapaz não sai daqui. Viu? Viu como é que é ler as escrituras? Por isso É a espada totalmente separando diferente. o pastor do companheiro. Por isso que fala que a espada separando um do outro. Vocês entenderam, irmãos? Maravilhoso. Então, a gente mostrou o link aqui de Isaías, fazendo a referência do momento que o anjo saiu da frente e foi para a retaguarda para guardar as costas, porque o exército dos egípcios estava chegando, né? E é um link também, Mato, com o Tessalonicenses. Você vê que algo que retém, né? Que seja manifesto, no caso, filho da iniquidade. Você vê que o que está retendo ele de vir para antes da acessão de Filadélfia, dos 144 mil, é exatamente a Mical. Por isso que ele não manifestou, que é uma representação. Você vê os egípcios vindo, né? Mas eles não vêm de conta, porque está se posicionado na retaguarda Mical ali, fazendo a proteção desse grupo de cortejo de vídeo para subir. Mas não é esse o link. Não é esse link. Agora vamos ver se o irmão Marco Betor, poupei ele até agora, né? Esse link ali, ó, de ele sair da frente e ir para a retaguarda. Por quê? Por quê? Saindo da frente indo pra retaguarda? É. Porque não é o exército do Antimachia que tem. Eles são carnal. Tá difícil? Grilou. Irmã Rejane. Porque eu não sei se é isso, né? Eu entendi aqui, eu acho, né? Que aqui quem vai na frente é Ial e na retaguarda é Mical. Não, Ial, quando fala Ial, ali Vai lá tanto atrás, tá falando assim: Ial é referido tanto Mical como Ialcha como Ial. Não, mas eu tô falando já aqui em Não, Isaías. aqui Ialcha não tá aqui. Não, então, eu tô falando que é Ial, não é Ialcha. Não, de jeito nenhum. Ial nunca vai sair do lugar inacessível para vir aqui na Terra. Ele já enviou o seu e aquele que ele enviou tem autoridade, tem força para vencer. Pode responder qual com que é salmo, irmão? Eu quero que você entenda o seguinte. Aqui está falando o seguinte. Isso aqui é um link que no momento que nós estamos subindo, o inimigo nos lugares celestiais vem por trás para atacar
Nossa luta não é nos lugares celestiais. É o lugar celestial. Vem o inimigo querer pegar eles por trás. E aí Mical vem e fica na retaguarda para não ser atacado. Lá em cima, irmãos. Porque está subindo. É porque, querendo ou não, a gente está no Egito. Exatamente. Então, tem que lembrar, não é o anti-Machia, mas eles sabem que nós estamos indo para guerrear com eles. E eles querem pegar o exército de surpresa. E ataca por trás. E aí Mical sai da frente e vai defender a retaguarda. Irmãos, tudo é conectado. Entendeu? Hã? Tem duplo sentido? Hã? No sentido de ele está atrás e também impedir que o antimachia se apresente? Na realidade, mano, o antimachia ficou na terra, já subiram. O antimachia está na terra. Aqueles subiram, estão sendo elevados, estão indo para os lugares celestiais. Sim, mas quando fala aquele que o retém, é uma característica de Mical? Não, o retém quando ele está na terra, é Mical. É Mical que retém. Então, se ele saiu da terra, agora o pequeno chifre vai crescer. É porque o pequeno chifre está disposto a querendo crescer, só que não consegue porque tem alguma coisa que impede ele ainda de agir. Exatamente, é uma Esse força é uma celestial, forma de reter. uma força espiritual. Agora não é isso que eu estou dizendo. Não é reter, agora é guardando. Eles subiram. Quando eles estão subindo, tem uma força que vem para querer atacá-los. E eles atacá-los na terra? Não, eles estão no céu. É porque estamos saindo do Egito. Entendeu? Está no céu. Então ali, ó, o exército inimigo dos lugares celestiais, vem para atacar a retaguarda. Tá entendendo? Aí Mical sai da frente e vem para proteger a retaguarda. Entendeu? Vocês entenderam? Irmãos, vocês têm que, igual eu falo assim com os irmãos, isso aqui não está aqui à toa. Se está tendo um exército que está atacando eles, quando eles estão ali ainda na água, no mar, existe um mar celestial. É um mar de vidro. Lembra disso? Mar de vidro. Um mar de vidro. No lugar celestial. Entendeu? Tem um mar de vidro, lugar celestial. Ali já vem o inimigo querer atacar eles, pegar eles de surpresa. Mical sai da frente e vai defender na retaguarda. Oi. Então é por isso que está escrito que nos últimos tempos, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Na passagem de Lucas 13, 28 ao 30. No caso, os últimos serão os primeiros. Como Mical primeiro, se tornando o último para não é por isso, não. Na realidade, são os últimos, são a última, das últimas gerações, né? Que vão ser os primeiros a subir para Ial. Né? Você entendeu? Por quê? Porque eles são os primogênitos. Nós lemos aqui, os primogênitos vêm no final dos tempos. Né? Os primogênitos vêm no final dos tempos. Então, os últimos, no final dos tempos, vêm os primeiros, que são os primogênitos. Né? Agora, isso que eu estou falando com vocês, irmãos, igual eu falo assim, vocês, quando está sendo atacado, já subiu, já vai para a guerra. Entendeu? E ali você vê o mar, você está vendo ali o mar, você já viu lá nos lugares celestiais tem um mar vítreo. Não tem um mar vítreo? Então, tudo ali já mostrando que as coisas antigas se repetem nas novas e as coisas que eram carnais se tornam espirituais, celestiais. Vocês estão entendendo? Como diz o irmão Marco Beto, você foi longe. Mas é isso mesmo, irmãos. Subiu. Não está pensando que você está subindo para casar agora, não. Você está subindo para guerrear. Você está invadindo agora os lugares celestiais. Você acha que não vai ter uma reação? Tem uma reação. Só que tem um diferencial. Agora, Mical já não está num corpo fraco. Ele está num corpo forte. Entendeu? E é o corpo forte e ainda por cima amando de Ial. Igual naquela passagem também de Daniel, capítulo 10, versículo 21b, igual ninguém presta auxílio para esse não Mical, o vosso príncipe, volta à parte que Gabriel sai para trazer
a resposta da oração para Daniel, né? Fala na região celestiais, ele fica ali lutando muito para o auxílio dele para prestar, para poder conseguir trazer a mensagem, né? Aí comparando a isso, a questão que ali eles estavam nas regiões celestiais. E é uma guerra, né? Uma guerra. Tem uma guerra ali. Agora, essa passagem, especificamente, é uma tentativa de sair de cima e descer, né? Agora, aqui já é uma questão de subir, né? Tá subindo. Subindo, só que agora é tudo ou nada. É subir para realmente destronar todos ali, lançar por terra. E é a representação do Egito. Os egípcios ali, você já viu que o faraó é representado como Satanás. E é o exército do faraó com o faraó que vem. Entendeu? Tá entendendo? Ele sempre foi a representação de Satanás. A não ser o faraó da época de José. Que ali é uma outra representação. Não é mesmo? Por quê? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Esses detalhezinhos são os detalhezinhos, porque a escritura não está ali nada à toa. Existe uma guerra ali que vai ter, e por isso que ele está falando, olha, que está vindo e está subindo e está vindo na retaguarda ali os que estão querendo atacar. E aqueles que estão na frente, ele vai para trás e ele tem essa agilidade ali para defender, tá? Está defendendo ali, os irmãozinhos também vão contra-atacar, vai vencer, vai lutar, vai tomar coragem ali e vai enfrentar, entendeu? Não vai ter medo não, entendeu? Não vai ter medo nenhum. Mas vocês viram as conexões? E, como eu falo assim, pegou o livro de Isaías, que é um profético final dos tempos, com o livro de Êxodo acontecendo saída do Egito. Você vê, né, irmão, que lá no Egito, quando eles estavam cativos, quando eles clamaram, e ela falou assim, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi e estou indo em resgate deles. Aí, como se repete, agora esse entendimento ele fica tremendo, porque toda situação ela se repete. Então, todo o Egito que aconteceu lá atrás, esse exílio, conforme Salmo 137, nós estamos no exílio. Então, o momento que nós estamos saindo, tem também um ataque permitido por Ial, só que tem um guarda atrás. E é essa passagem de Isaías 52, né? 52. Isaías 52, por isso que está trazendo esse entendimento, então, que o Ial que está à sua frente também vai ser a sua retaguarda. Retaguarda. Exatamente. Então, é o Egito descrito certinho. E aí quando você pega essa passagem, fala assim, ó, versículo 15, Êxodo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este canto a Ial. Ó, cantarei Ial porque se vestiu de glória, ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Ial é minha força, meu canto. A ele devo a salvação. Ele é meu Ial e o glorifico. O Ial do meu pai e o exalto. Ial é um guerreiro. Ial é o seu nome. Viu? Ial é um guerreiro. Os carros de Faraó e suas tropas ao mar se lançou. Ao mar se lançou. Uma referência do quê? Ser lançado por terra. Entendeu? Então, ó, os carros de Faraó e suas tropas ao mar se lançou. A elite dos seus cavaleiros, o mar de juncos devorou. O abismo os recobriu e caíram fundo como pedra. E caíram fundo como pedra. E caíram fundo, faz o limpo, ó. Caíram fundo como pedra. Viu ali que aquele momento ali, essa guerra, existe só uma batalha e essa batalha já detona eles, lançando eles por terra. Viu? Como pedra lançado por terra. Viu? Falando aqui, ó. O abismo os recobriu e caíram fundo como pedra. Pedra. Lançou. Essa é a batalha, irmãos. É a batalha. Você vê que a batalha ali, os carros suntuosos, toda aquela estrutura ali, vindo contra eles, e eles ali já venceu assim de cara.
Já venceu de cara. Lembra que é com pedra em cima das nações também, com as estátuas na Exatamente. Eles caem e caem como pedra, né? Pedra em lugar espaçoso. Vou rolar eles como pedra em lugar espaçoso, né? Como bola, né? Então, aí o versículo fala assim, ó, versículo 6. Êxodo 15, 6. Tua direita, Iau, pela força se assinala. Tua direita, Iau, o inimigo estraçalha. Viu? Tua direita, Iau, pela força se assinala. Tua direita, Iau, o inimigo estraçalha. Pela grandeza da tua glória, destróis os teus adversários, desencadeia tua ira, que os devora como palha. Ao sopro das tuas narinas, as águas se amontoam, as ondas se levantam qual represa, e os abismos se retesam no coração do mar. Então, aqui tudo, você vai lendo e você vai ver como que vai falando para você. Versículo 10. O teu vento soprou e o mar os recobriu. Caíram como chumbo nas águas profundas. Viu? Então, toda essa passagem, todas elas estão remetendo também à redenção, mostrando que Iau já preparou até a queda deles. Está determinado como vai ser a queda deles. Lê o versículo 9. 9 e 10 do capítulo 15. Isso. O inimigo dissera: perseguirei, hei de alcançar. Despojos eu terei, e minha alma irá se alegrar. Tirarei a minha espada, e minha mão o prenderá. O teu vento soprou, e o mar os recobriu, caíram como chumbo nas águas profundas. Aqui eu gostei mais, tá falando aqui, mas enviaste o teu sopro. Ah, é? E o mar os cobriu. Enviaste o teu sopro, né? Lembrando do sopro, né? Do sopro da vida. Lembra disso? Do sopro da vida. Agora eu queria que vocês, só para vocês entenderem, eu queria que nisso você vai fazer um link. Durante o dia, era uma coluna de... Uma coluna de nuvem. E à noite? Fogo. Uma coluna de fogo. Fala comigo. À noite era uma coluna de fogo. Tá. Agora você vai em Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4, vou começar, irmãos. Presta atenção. Sara, presta atenção. Fala assim: depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui, para que mostre as coisas que devem acontecer depois dessa. Fui imediatamente movido pelo Espírito. E eis que havia um trono no céu. E no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo. Em outra tradução, 7 tochas de fogo, que são 7 espíritos de Iau. À frente do trono havia um mar vítreo. Viu o mar? O mar vítreo, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por trás.
Aí esses viventes, eles proclamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é Iau, o Todo-Poderoso. Viu? Aqui ele fala dia e noite, dia e noite. Como que no céu tem dia e noite? Irmão André. É porque, bom, se tem a Mical e Yalt, que tem essas representações de dia e de noite, então lá em cima, pode ser que seja? Ali está mostrando o quê? Mostrando que esse trono aqui é nos lugares celestiais. Celestiais tem sol e tem lua, tem dia e noite, porque lugares celestiais. Tá entendendo? Aqui não é o lugar inacessível. Primeira coisa, por isso que fala os querubins, ali o querubim, que é o Gabriel, esse aqui, ele proclama dia e noite, santo, santo, santo. Tá vendo? Então ali é a luz inacessível? Não é a luz inacessível. Mas esse estudo é um estudo que nós vamos fazer depois, porque é um estudo longo. Agora, o que eu queria falar para vocês? Esse que está diante do trono, você tem ali os 7 espíritos de Iau. É como tocha de fogo. Esse que está diante daquele que está sentado no trono, aquele que está sentado no trono, está nos lugares celestiais. É um estudo que nós vamos fazer, que esse que está sentado no trono, só que eu não posso falar agora, né, irmão? É muito pesado. É aquelas tochas que são diante do trono. Existe um candelabro que está com as 7 tochas, é a representação dos 7 espíritos na pessoa de Mical. Por isso que a representação lá atrás ele era a tocha de fogo que iluminava. O que é o candelabro? O menorá é para iluminar, tá? O menorá é para iluminar. Você viu que lá fala assim, a nuvem era para quê? Conduzir de dia. E a tocha de fogo era para iluminar a noite. Quando você tem o menorá serve para iluminar. Ali é a representação de Mical, que tem os 7 espíritos, tá entendendo? Que tem os olhos chamas de fogo. Apocalipse 1, seus olhos são como chamas de fogo. Lembra disso? Então, quando a gente está hoje pegando as escrituras, ela fala pelos links. Ela fala pelos links. Se você vai descobrindo os segredos, ele vai fazendo as conexões. Então, esse candelabro que está diante do trono é a pessoa de Mical. É uma representação. Só que ele tem muitos diademas. O que é diadema, irmã Iraci? O que é diadema? Coroa. Acertou. Todo mundo acertou hoje, né? Coroa. Coroa significa que ele tem muitos títulos, fazem muitas funções. Porque lembra que é braço. Lembra que é o quê? Mestre de obra. Exato. Então, uma general. Que eu tenho, que o irmão, se puder me esclarecer, porque lá atrás, vamos falar assim, aqueles rebeldes, vamos falar assim, Nadab e Abiú, quando eles pegou o fogo, eles tinham que pegar no menorá? Na realidade, veja bem, Nadab e Abiú aqui na terra, eles estavam embriagados, lembra disso? Exato. Então, eles entraram no lugar santo embriagados. Essa condição de embriagado lembra de tomar bebida fermentada. Tomar bebida fermentada, você vê que eles estavam com uma palavra que não era uma palavra pura. Por quê? Porque eles estavam corrompidos por Satanás. Tá? Você lembra que sempre Satanás ele trazia uma mensagem para Eva diferente da mensagem de Iau. Porque eu pensei assim, como eles não estavam, porque foi oferecido fogo irregular, né? Ou seja, não foi pegado
daquele candelabro que estava ali diante do altar, ele pegou de outra fonte. Ou seja, ele não, o entendimento que eu tentei fazer... Não, mas está certo. Só que você tem que lembrar que Mical recebeu a unção depois da morte do pai. Antes da morte do pai, quem que era o candelabro? Yaush. Eles não acenderam de Yaush, mas de um fogo estranho, irregular. Entendeu? Então, olha só, vocês estão entendendo, irmãos, o que o irmão André trouxe? Sim. Olha aqui. Naquele momento... Mical também tinha que ter 7 espíritos de Yaush após a morte dele. Porque numa terra dessa cheia de trevas, né? Ele para servir Yau, para servir Yau, ele precisava ele precisava da unção sacerdotal, né? A unção. Lembrando, irmãos, presta atenção. Antes de Mical receber a investidura, porque para ele receber a investidura ele precisou o pai dele morrer. Antes da investidura que ele recebeu, o pai dele era o sumo sacerdote, conforme Hebreus capítulo 7. E Yaush é o sumo sacerdote. Yaush é o sumo sacerdote. Quando os filhos de Yaush foram apresentar um fogo irregular, eles não acenderam em Yaush, na palavra de Yaush, e sim também contaminados pelo Satanás. Entendeu? Contaminados por Satanás. E é isso que Yau repreendeu na hora, tá? Então, o irmão André, ele entrou, irmãos, por isso que eu estou falando com vocês, ele entrou naquele tempo mais antigo, nos segredos mais profundos, mais antigos, tá entendendo? Por quê? Porque aquilo é certo. O fogo estranho era um fogo que não era do candelabro. Tá? Não era de Yau. Não era de Yau, na pessoa de Yaush. Aí, para que Yaush fosse reinar, ele transferiu para Mical a função de cuidar do templo. Lembra disso? Não dá para fazer tudo. Você vê que o rei Saul, ele queria ser sacerdote e ser rei ao mesmo tempo. E Yau pegou e passou nele a espada. Por quê? Porque não pode. Para servir Yau tem que ser dedicação exclusiva. Porque não pode servir com o coração dividido, preocupado em administrar uma coisa e fazer mal o ofício. Entenderam, irmãos? Então, por isso que é transferido o ofício para outro, para que faça bem feito. Porque para servir Yau tem que ser muito bem feito. E aí, para que Yaush possa reinar. Entenderam? Então, irmãos, é muito profundo o ensino. É muito profundo o ensino. Eu queria mostrar para vocês, naquele momento ali, que o querubim, ele proclama dia e noite, para mostrar que aquele trono é nos lugares celestiais, que faz um link com o quê? Presta atenção. Faz o link com a nuvem, que tem um trono na nuvem, e aquele que está sentado no trono, uma coroa de ouro e uma foice afiada. Tá? Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Eu tenho que compartilhar o entendimento. Deu. Viu? Viu? O pai me deu entendimento aqui. Viu? Então, só que esse é um estudo muito forte para vocês trazer, para a gente trazer, mas nós vamos em breve deleitar ainda mais nos segredos que o papai está nos dando, tá? Você vê que o pai, diante das perseguições, ele vem ainda nos trazer um consolo, né? Ele vem trazer para nós um consolo. Eu queria só entender uma coisa. Aqui, onde fala que no 4, 5, né? Aí fala, do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Aí fala assim, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Aí, no entendimento que você trouxe aqui, essa lâmpada de fogo aqui, que ardia, 7 lâmpadas de fogo, que é Mical. É Mical.
e faz o link com Isaías 11:2, né? O espírito de sabedoria, entendimento do rebento, né? Das suas raízes, um rebento, né? De Jessé. E aqui está diante do trono. Está diante do trono. E quem está no trono é Yaush. Tá? No trono é Yaush. Vocês vão ver que é Yaush, por quê? Nossa, isso é muito forte, irmão. Tem que ir devagar. Mas assim, o que o Pai está nos mostrando do entendimento de Apocalipse é muito maravilhoso, mas tem que ser devagar. Né, irmã? A irmã já entendeu, né? Você viu ali quando o querubim ele exalta dia e noite, mostrando que é o trono nos lugares celestiais. E o trono nos lugares celestiais é Yaush. É Yaush. Né? Porque Apocalipse 14:14. Aquele que está sentado na nuvem, que tem no trono, ele tem a coroa de ouro e uma foice afiada. E aí, é um estudo que nós vamos devagarzinho, que eu fico totalmente arrepiado para trazer para os irmãos, mas o papai é o que precisava hoje, o papai nos deu, para a gente entender. Vamos devagarzinho, né? Isaías 52, do 13 para frente, eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas, exatamente como multidões. No caso, será posto nas alturas, será arrebatado, vamos falar, exaltado, né? Levantado, né? Porque é colocado numa condição melhor que ele tinha antes, né? E é uma condição que o Pai Yaush o abençoa. E agora a gente vê ali, é muito forte, né, irmã? Agora a gente, daquilo que a gente estava buscando o Pai fala na hora que Ele quer, né? E Ele vem muitas vezes para nós na hora que é para nosso consolo, né? O nosso consolo. Irmão, posso? Irmão, conclui-se que, de acordo com as palavras do irmão André, ligando lá os dois, né? Que é a representação lá de cima, né? Que eles buscaram o fogo, a palavra estranha de outro, não buscaram de Yaush, né? Isso. Conclui-se que agora, esse momento está se repetindo. Quando vai buscar fogo em outro lugar. Quem não busca o fogo com Mical, é exatamente, irmão. Está perdido. É verdade. O fogo com sacrifício tem que ser tirado do candelabro. Você tem razão, irmão. Por isso que você está entendendo o que o irmão falou? Só quando na escuridão com a luz. No caso ele fala assim, se buscar em outro a luz, é um fogo estranho e vai ser lançado aonde? No abismo. Porque os primeiros não foram lançados no abismo, e aquele que hoje recebeu a investidura, que também traz a luz e traz o entendimento de algo, aquele que não rejeita essa luz e vai buscar num outro, também vai para o abismo. Entenderam, irmãos? É muito bem colocado, irmão. Irmão Marco Betor vai trazer aqui uma palavra para a gente encerrar. É dentro desse entendimento mesmo, porque o Pai vai dando mais, né? Entendimento sobre essa questão do Egito, mas em Êxodo 15 mesmo, todo o contexto ele é celestial. Quando a gente pega o versículo 12 em diante, diz assim, Êxodo 15:12. Estendete a tua direita e a terra os engoliu. Levantaste em teu amor este povo que redimiste e os guiaste com poder para a morada que consagraste. Os povos
ouviram falar e começaram a tremer. Dores se espalharam no meio dos filisteus. E ficaram com medo os habitantes de Edom. Os chefes de Moabe, o terror os dominou. Todos os combatentes, todos cambaleiam os moradores de Canaã, e sobre eles sobrevém o terror e o tremor. O poder de teu braço, aí tá vendo? O poder de teu braço os petrifica. Tá vendo quem que tá lançando aqui o fundo como pedra aqui, tá vendo? Rolando. Aí Mical tá fazendo isso, ó. O poder do teu braço os petrifica, até que passe o teu povo, ó mestre, o momento da passagem. É ele guardando aqui, até que o povo passa, tá vendo? Até que passe este povo que compraste, sem dinheiro, viu? Aí vem, tu os conduzirás e plantarás sobre a montanha a tua herança, lugar onde fizeste, ó Ial, a tua residência, santuário, mestre, que as tuas mãos prepararam. Viu que tremendo? As tuas mãos. As tuas mãos prepararam. Ialcha. Ial reinará para sempre e eternamente. Ialcha, né? Viu? Então, agora, na medida que vai crescendo, né, irmãos, o entendimento dos irmãos, vai lendo a escritura de outra forma, né? Lógico que tem que ser com muita prudência, né? Tem que ser com muito zelo, para a gente poder, porque eu falo assim com vocês, choca, sabe, irmão Francisco, choca a gente. Por quê? Porque eu estava conversando com a irmã, daquele que está sentado no trono, aí fala assim, e aquele que veio pegar o livro pegou da mão direita daquele que está sentado no trono. E isso bagunçou um pouco a cabeça da gente. Pegou daquele que está da mão direita daquele que está sentado no trono. E a gente sabe quem que é a mão direita. Então, aí bagunçou a nossa cabeça. Tá entendendo? Por quê? Porque, peraí, para mim a gente estava pensando numa coisa de ser Ial, mas ali é Ialcha, né? Aí bagunçou. Por quê? Porque aí a gente está fazendo um estudo lá atrás, que falava assim, Ialcha, Mical, ele tem a chave que abre e ninguém fecha, fechando ninguém abre. Não é assim? Aí a gente começa a falar de que o livro que tem selo que é aberto. Tá entendendo? Selo que é aberto. Tá entendendo? Então, porque faz um link com aquele que tem a chave que abre, ninguém fecha, fechando, ninguém abre. E ele abrindo, isso bagunça a cabeça da gente muito, porque mexe com tudo que a gente aprendeu. Tá entendendo? Mexe com tudo que a gente aprendeu. Por quê? Porque quando você vê o falso profeta, ele é referido em Apocalipse 13, fala assim, vi o falso profeta como um cordeiro. Ele tinha 2 chifres, mas falava como dragão. E a aparência do falso profeta é de um cordeiro. Nossa. Tá entendendo? E ele é imitador. E é imitador. Agora você fala assim, peraí, mas aí que bagunça a cabeça da gente. Fala assim, que a gente fala, que a gente viu o anjo que fala assim, eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas vivo pelo sexo do século. Quando a gente fala estive morto, aí ele remete com o quê? Estava em Sardes, morto. Aí quando a gente vê o cordeiro como que imolado, como que, não é que ele estava, é como que estivesse. Vocês entenderam, irmãos? Aí você vai para o Apocalipse 19, você vê ele sujo de sangue. Aí essa é aquilo que eu falei com os irmãos, nós estamos crescendo e é um momento tão difícil. Tá entendendo? Um momento nosso tão difícil, por quê? Porque é como se tudo precisa ser revelado. Tá entendendo? Precisa ser revelado. Por quê? Porque Ialcha é rei. Ial, o Ial supremo, ele habita em luz inacessível. Ialcha, presta atenção, irmãos. Ialcha
assentou na luz inacessível à destra de Yahweh, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora você pode descer para o seu trono e reinar. Por quê? Porque já foram postos. É outro trono. Assenta à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aonde? No trono sublime, que é o mais elevado, na luz inacessível. Até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora que os inimigos já foram postos, agora você senta no seu trono e reina. Viu? Vocês entenderam, irmãos? Entendeu, irmão? Porque até que eu tenha posto, significa tem um tempo determinado. Agora que foram postos os inimigos debaixo dos teus pés, senta no teu trono, de Apocalipse 14:14, e reina nos lugares celestiais, onde você viu ali que o querubim, ele adora dia e noite, nos lugares celestiais. Aí faz sentido. O Shaul fala pra você. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Canal Ensinos de Yahweh e Yahusha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.